Bom dia. Bom dia, pessoal. Nessa manhã fria, a gente vai começar uma conversa quentinha aqui. Convidar minha amiga Janaína. Enquanto a Janaína tá entrando, eu vou dar as boas-vindas. Olá. Bom dia! Bom dia. Tudo Tudo bem, bem? Mariela? Tava dizendo aqui, né, nessa manhã gelada, a gente se esquenta. É um tema bem quentinho aqui para a gente poder movimentar nosso corpo, poder Isso. movimentar nossa alma. Trazer um tema quentinho e a gente pode trazer alguns recursos também, né? Assim como um chá, um cafezinho, para trabalhar o autocuidado. Então, Sim, então vamos iniciar, né, a nossa apresentação. Nós somos parte de um grupo de terapeutas chamados Saúde Ones, né? E esse trabalho vem sendo desenvolvido com um olhar da saúde integral. Então, a gente cuida das pessoas de forma integral. Então, nós temos profissionais, né, que trazem um trabalho, um olhar para a saúde física, mental, emocional e espiritual e de forma não segregada, né? Porque nós temos profissionais que são da área aparentemente mais física, por exemplo, né, como a fisioterapia, mas que possuem essa visão integral. Nós duas temos, né, somos profissionais da área terapêutica, mas incluímos a visão física porque nos faz muito sentido no nosso trabalho terapêutico. Então, esse é o objetivo, né, da ONIS. sim. E aí vamos nos apresentar brevemente. Você quer falar de você? Sim, então, meu nome é Janaína, para quem não me conhece, né? Sou terapeuta sistêmica, eu trabalho com as constelações, mas no fundo, né, eu tenho um trabalho assim, mais com mulheres, com o feminino, com as mulheres que buscam trazer, né, a sua potência, viver uma vida mais leve, né, ter relacionamentos mais saudáveis. Então, independente de qual a técnica, né, a gente olha para essas mulheres, a gente pode olhar para o que está acontecendo, para o que aconteceu, né, lá na infância e podemos juntas, né, desenhar um novo caminhar nesse momento da vida adulta. Isso aí. Bom, falar brevemente de mim. Eu também trabalho com a psicoterapia, tenho formação em psicologia e tenho esse olhar integral, né? Trabalho com atendimentos individuais e grupos, então atendo crianças, adolescentes, adultos, atendo mais mulheres também, não por opção, mas as mulheres acabam sendo as que mais buscam, né, já. Sim, E então hoje a gente escolheu esse tema que está, acho que no cotidiano da maioria das pessoas, né? Se você nunca se fez essa pergunta, por que que eu não consigo emagrecer? Você já ouviu alguém se fazer, né? Ou você já vivenciou alguma situação. Então hoje a gente vem trazer um olhar aprofundado, né? O que está por trás disso, né? Então a gente veio trazer as nossas experiências, tanto pessoais quanto como profissional, né? E uma leitura para que as pessoas possam, para ajudar as pessoas a trazer um pouco mais de compreensão, certo, Jana? E aí sim, a gente pode trazer, né? Acho que é importante trazer assim como início. Existem os transtornos diagnosticados, né? Transtornos alimentares, como anorexia, bulimia, comer compulsivo, né? Que são específicos, né? E que precisam de um tratamento muitas vezes em conjunto com profissionais. Mas todos eles, assim como não necessariamente alguém que tem um diagnóstico, né? Tudo que está envolvido com essa questão do corpo e da nossa relação com o corpo tem uma origem emocional, né? E espiritual também.
Então é isso que a gente vem trazer, né? Acho que começando, já que a gente falou assim sobre essa questão de nomenclatura e diagnóstico, né? O Freud foi um dos precursores nesse olhar sobre as fases do desenvolvimento, né? E quando ele traz a criança pequenininha lá, ela começa a se desenvolver pela fase oral, né? Que é onde ela descobre o mundo através da boca. Então, ela põe tudo na boca, é o sentido que ela tem de conexão com o mundo, né? É ali que ela se alimenta, né? Que ela amamenta a mãe. Então, é uma região onde ela percebe o mundo assim. E aí se fala, né, que muitas vezes houve uma fixação nessa fase oral, né? Quando há não só a questão da comida, mas tudo que a gente coloca para dentro, muitas vezes a bebida, né? Cigarro. Então, agora hoje a gente está aqui para falar da comida, né? Mas nesse sentido. Então, quando a gente tem esse olhar, a comida ela vem como substituta de algo que provavelmente faltou em alguma fase do desenvolvimento da criança, né? Em alguma fase que ela sentiu a falta. E a falta não foi da comida, e a falta foi de algo, né, que o inconsciente talvez não consiga identificar, ou então é muito difícil para aquela criança. E aí há uma substituição e um gatilho, né? E aí a comida vem para preencher, só que não é a comida que está faltando. Então, quanto mais a pessoa vai buscando mais e mais e mais essa comida como preenchimento de algo, e isso pode levar, né, a situações de doenças, obesidade, e não só isso, né, de desconforto mesmo, que é o que a gente, no cotidiano, às vezes a gente também percebe, né, na nossa história. Sim. Vou deixar você falar um pouquinho. A gente vê, por exemplo, durante a pandemia, né, muitas pessoas tiveram um aumento de peso, às vezes pessoas que até mesmo não passavam por isso, né, mas a gente viu que as pessoas começaram a ficar mais cheinhas. E a gente poderia pensar, não, a gente não está se exercitando, né, a gente não está tendo uma vida muito ativa. Mas se a gente olhar, a gente pode ver que existem fatores emocionais também ligados a isso, né? Que não só a pandemia, mas vários outros fatores, vários outros momentos da nossa vida, né? A gente começa a ganhar peso. Então, como a Mariela disse, né? Uma das questões que o corpo traz esse enchimento, né? Seria essa forma de se nutrir, né? Essa nutrição que um dia a gente sentiu, independente da nossa mãe, né? Sem esse julgamento, se ela fez certo, se ela fez errado, mas de uma certa forma a nossa alma ela sentiu que faltava algo, né? E às vezes nem era o leite, não era a comida em si, mas era esse amor, esse carinho, esse afeto. E hoje a gente acaba, então, se enchendo, né, de uma das formas, como a Mariela falou, da comida. Mas eu até reflito muito, assim, em outras lives já falei, né, e outros profissionais também falam isso, eu acho muito interessante, porque quando a gente quer emagrecer, né, muitas vezes a ideia é, vamos tirar os alimentos, né, vamos cortar, vamos fazer dieta. E se você ter um olhar mais profundo sobre o que está acontecendo com a gente, talvez dentro de nós, né, existe uma grande falta, que é essa grande carência, uma falta do afeto, uma falta de um abraço, uma falta de alguém que você possa conversar, né, de alguém que às vezes é uma conversa, né, Mariela, é um poder chorar e que são essas emoções que às vezes não podem se expressar nessa família. Então essa pessoa começa a engordar. Então ela vai fazer dieta e já começa a tirar os alimentos. Então a alma dela está pedindo que ela coloque algo aqui dentro, né? Nesse grande vazio. E aí a dieta é para tirar a única coisa que dá prazer para essa pessoa. Então por isso que é importante às vezes a gente ter um olhar assim mais integrado de nós mesmos, né?
nem sempre uma dieta que é bom para Mariela vai ser boa para mim, né? Porque talvez as dores, né, que nós vamos falar aqui são diferentes. Então, serviu para ela, mas para mim talvez eu tenho que incluir verduras, eu tenho que comer mais vegetais, eu tenho que comer mais frutas. Então, talvez quando eu vou comendo mais, né, eu vou podendo chorar, eu vou podendo falar, conversar com alguém. Talvez aí esse meu corpo vai modificando, né? Quem estiver aí assistindo com a gente, se vocês quiserem colocar aqui, se vocês já passaram por alguma situação assim, se quiserem fazer perguntas, né? A gente está aqui para ter esse bate-papo legal aí com vocês. Isso, ótimo. E você estava falando, eu estava pensando sobre a questão, né, de que quando a gente quer muito algo, e eu vejo isso muito, né, nos atendimentos, nas pessoas que eu acompanho, né, inclusive essa questão do corpo, né, do emagrecimento. O que que acontece? Existe uma primeira não aceitação do próprio corpo, né? Então, o desconforto gera a não aceitação, e aí isso vai levar a isso que você disse, né? Essa não aceitação leva a uma conexão com a escassez, né? De que eu tenho que cortar, eu tenho que me privar. Então, é como se eu estivesse me punindo, né? E aí, assim, a gente pode entender que o próprio aumento de peso esse padrão pode também ser um padrão de punição, né? Por questões antigas, mas olhando para esse momento, né? Então, assim, tem um ciclo aí. Eu tenho desconforto, eu quero mudar, mas eu não aceito o meu corpo. Então, e aí eu tô me punindo com restrição. Muito provavelmente, né, esse momento vai levar ao não alcance mesmo daquilo que a pessoa está buscando. Porque se ela tiver só esse olhar, o sofrimento vai ser tão grande que em algum momento ela vai voltar para buscar na comida, né, o preenchimento e talvez de uma forma mais intensa, né, para compensar ou para sentir assim que não adianta mesmo, então eu vou me colar nessa muleta aqui porque eu não tenho jeito. Então, assim, o primeiro passo de tudo isso, né, uma acolhida amorosa, né, para o que está acontecendo. Eu nem diria que o primeiro passo é a aceitação, né, porque às vezes a gente tem dificuldade de aceitar. Então, a gente precisa reconhecer também que agora eu tenho dificuldade, agora eu não estou conseguindo aceitar, não. Mas eu vou tentar, pelo menos, acolher esse momento, acolher o que eu estou percebendo, de mim, né? Olhar no espelho para esse meu corpo e tentar entender, né? Que o que está ali são processos da vida, são marcas da vida, são experiências da vida, né? E que de alguma forma criaram esse corpo, né? E aí, se puder desenvolver, e claro que muitas vezes as pessoas precisam de ajuda, né? Para poder fazer essa acolhida, para desenvolver a tentativa e o caminho para a aceitação, né? Porque não é só do corpo, mas é de tudo que está envolvido neste processo, do que me levou a esse momento ou que me leva a esse incômodo, né? Qual é o real incômodo? E aí, se a gente for aprofundar, talvez o real incômodo nem seja, né, uma gordurinha a mais de um lado ou um corpo maior, né? O incômodo é outro, então a gente precisa acessar qual é o incômodo. E aí o corpo, como você disse, né? O corpo que de alguma forma estava estagnado, ele começa a poder se expressar e se movimentar. Né? A gente tem choros não chorados, que quando a gente põe para fora, a gente mexe com a estrutura do nosso corpo, né? E muitas outras coisas. Então, o objetivo dessa nossa conversa é trazer isso, né? Mostrar que além da superfície, tem um mundo interno dentro da gente que a gente precisa querer olhar, né? E eu vejo assim que quanto mais as pessoas querem olhar, mais elas encontram, né? E aí elas percebem que é um caminho sem volta. Então, às vezes a gente escuta assim, não, tá tudo bem, eu não tenho nada, só tem essa coisa que me incomoda um pouquinho. Quando você vai mexendo naquilo, né, você vai tirando, igual uma caixa de Pandora, né, vai saindo, vão vindo coisas que a pessoa não tinha nem ideia, e a pessoa mesmo começa a fazer as suas conexões, né, e isso é muito lindo, assim. Então, o primeiro passo precisa ser também a vontade, né, de olhar para isso. Muitas vezes existe um medo de entrar em contato, porque
né? Às vezes as pessoas passaram por situações difíceis e traumáticas e podem acessar isso, mas por isso que os profissionais estão, né, se qualificando cada vez mais para poder contribuir e aceitar, né? A gente estava falando ontem, né, quando conversávamos sobre a live, sobre algumas questões, assim, né? Os padrões também de autoexigência, né? Então, o que que realmente está relacionado com esse incômodo, né? Ou com uma busca por algo que será que é realmente aquilo que eu quero ou eu quero aquilo para entrar dentro de um padrão que está imposto externamente, que aí eu vou me sentir melhor porque eu estou de acordo, eu vou me sentir incluída, eu vou me sentir vista, né? Então, assim, são todas essas questões que precisam ser vistas, olhadas e identificadas. É como se a gente fosse colocar cada questão no seu lugar, né? Quando a pessoa olha para esse assunto, né? Cada pessoa é um universo. E aí cada um vai ter o seu processo em relação a isso, né? E aí a gente vai começar a descobrir, né, quais são as crenças que estão relacionadas, né? Por que que eu não consigo emagrecer? Bom, aí quais são os padrões da sua família, né? Como é que a sua mãe lidava com isso, lida a sua avó. E aí a gente tem muitos caminhos, né? Muitas possibilidades. E a principal é começar pelo incômodo da pessoa mesmo, né? E qual é a realidade, né? O que que acontece comigo quando eu tento fazer algo e de repente eu me frustro e eu não consigo, né? Eu me exijo, por exemplo, né? Assim, os padrões, a gente se coloca padrões muito elevados muitas vezes. Então, por exemplo, em vez de eu fazer um início tranquilo, como você disse, né? Será que eu preciso restringir tanto? Será que eu não posso substituir, né? E ir aos poucos? Porque tem uma parte nossa que é uma vozinha lá dentro, inconsciente, que fala assim, se não é para você ter aquele resultado 100%, pode ser, por exemplo, se não é para você emagrecer 10 quilos, então não adianta nada. E aí eu perco um, perco dois, e aí eu me frustro porque eu não alcancei os 10. E eu não reconheço os passos que eu dei para conseguir chegar, né, nesse lugar. Então isso serve para tudo na vida, né? Mas a gente está focando nesse assunto, então é importante também ter esse olhar, assim. Você quer trazer alguma coisa? Eu queria trazer um pouco esse olhar assim sobre o que existe por trás, né, desse ganho de peso. A gente falou primeiro dessa questão do afeto, da falta do afeto, da falta desse vazio da alma, né? E muitas vezes isso, como a Mariela falou, assim, tem uma conexão com a sua história, né? Então, muitas vezes nesse olhar que eu trabalho, da sistêmica, acaba que a gente se depara muitas vezes com a nossa mãe, né? Com essa relação com ela. Então, pode ser que aconteceu algo lá quando você era um bebê, mas hoje essa relação ainda não está satisfatória, né? Ainda tem conflitos com a mãe, ainda isso reflete de alguma forma, igual a Mariela também trouxe aqui agora, né? A visão dela, o que ela fala, né? A exigência dela. Então, muitas vezes a gente vai de encontro à nossa mãe. Porque quando a gente nasce numa família, acaba que os nossos pais são as pessoas assim, que a gente tem mais oportunidade e também são as mais desafiadoras da gente estar se curando, né? Eu falo para os meus clientes e até para a minha história mesmo, que o processo de cura com os nossos pais, muitas vezes são processos conta-gota, assim, que a cada dia a gente dá um passinho, né, para melhorar aquela relação. Então, a relação com a mãe é algo assim, para uma vida toda a gente está olhando. E muitas vezes esse aumento de peso, ele tem a ver com essa nossa relação com a nossa mãe. Né? Se a gente pôde aceitar essa mãe, se a gente é grato pela vida que essa mãe nos trouxe, né? Porque muitas vezes a gente passa por histórias difíceis com a nossa mãe. E então a gente começa uma briga dentro de nós em relação a isso, né? Eu mesmo
Eu acho que assim, eu fiquei muito tempo da minha vida, na minha adolescência, um pouco ainda da minha vida adulta, né? Brigando aqui dentro de mim, falando, nossa, como eu queria mais, né? Como eu precisava de mais carinho, como não me foi dado. Então eu vivia nesse sentimento de escassez mesmo, né? Lamentando um pouco o que foi me dado. Então, quando a gente fica nesse lugar, muitas vezes a gente não consegue ver a grandeza do outro lado, né? A grandeza da vida. Minha mãe mesmo foi uma mulher que, quando ela engravidou de mim, ela tinha a minha irmã com 4 meses de idade. Então, eu hoje, sendo mãe de 3 crianças, né? Hoje eu penso na minha mãe e eu tenho um olhar, eu consigo ter um olhar muito mais humano para ela. De pensar, meu Deus, né? Essa mulher com um bebê de 4 meses, ela pôde falar sim para mim, né? Ela falou sim para essa vida sem, com certeza, sem pensar o que viria para ela, né? Pelo desafio que seria mais um filho num intervalo tão pequeno. Então, às vezes as questões elas vêm para nós para a gente poder olhar para essa relação. Né? Nesse caso aqui, muitas vezes a relação com a mãe, porque a comida muitas vezes ela simboliza nesse olhar a mãe, né? Porque a mãe é a vida do bebê, né? Sem a mãe o bebê não vive, ele precisa de alguém para cuidar. E a comida também tem essa função de ser a nossa vida, né? Ela parte da nossa vida. Se a gente não come, a gente não sobrevive, né? Então, se a mãe nos faltou, hoje a gente está buscando encher, então, dessa comida. Então, assim, é uma das coisas que eu vivi, né? E eu queria deixar aqui para vocês. E uma outra situação que eu vivi, assim, e que eu queria também deixar como exemplo, é que algumas vezes da minha vida eu comecei a perder peso de uma forma, assim, inesperada. Né? Teve uma época que eu cheguei até a ir no médico e falar, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, né? Eu tô comendo normalmente, eu só tô perdendo peso. Então, às vezes, a gente está se alimentando e está engordando, né? Ou a gente está se alimentando normalmente e começa a emagrecer. Então, aí eu comecei a ver que existiam fatores emocionais que eu estava vivendo naquela época e que estava fazendo eu perder aquele peso, né? Então, acho que a gente poderia avançar um pouco em outros fatores, além desse do afeto, que esse aumento de peso traz, né? Mas como, por exemplo, as questões da sexualidade, né? Muitas vezes, né? Algumas mulheres me falam, Janaína, eu como muito pouco, eu não como muito, não como bobeira, e assim, eu engordo com muita facilidade, né? E aí, quando a gente vai olhar para a história dessas mulheres, existem histórias relacionadas à sexualidade de muita dor, seja na vida delas ou até mesmo na família delas, né? Então, essa mulher, ela não pode, inconscientemente, ela não pode ter um corpo que chame a atenção do masculino, né? Ou que chame a atenção das pessoas. Porque inconscientemente, ter um corpo que chama a atenção das pessoas é perigoso. Então ela acaba, ou ela vai ela como se tivesse uma necessidade de se tampar, né? Se Para se proteger, né? proteger. Então, essas mulheres, elas têm um aumento de peso para, como se fosse esconder essa sexualidade que não pode ser mostrada, muitas vezes não pode ser vivida, porque inconscientemente isso, em algum momento da sua história, foi perigoso. E aí a gente pode trazer, né, as histórias dos abusos, ou as histórias onde a sexualidade na família ela é doentia, então os homens não respeitam as mulheres, ou até mesmo as mulheres não respeitam os homens, né? Então, esse é um outro fator. É como se a gente criasse uma camada de proteção da nossa sexualidade, né? Esse é um outro tema que eu vejo muito também ligado a essa dificuldade de emagrecer. Eu até vou dar um exemplo meu. Eu sou natural de Porto Alegre, então
Lá tem as estações do ano assim mais definidas, né? Tem mais tempo de frio e o frio muito intenso. E assim, eu venho me trabalhando há muitos anos, né? Acho que a gente que trabalha com essa área, a gente tem histórias, né? E não foi por acaso que a gente se tornou terapeuta e tudo mais. Então, assim, desde de pequena fazendo terapia e sempre buscando, né, caminhos. Então, assim, a gente olha para as nossas questões muitas vezes, né? Isso é uma outra coisa assim, importante de falar para as pessoas. Muitas e muitas vezes você vai passar pela mesma questão, mas você vai estar pronto para olhar um outro viés dessa questão. Então, assim, com uma série de trabalhos, né, e desses processos internos, vivenciais, em algum momento eu me dei conta que no inverno eu emagrecia e no verão eu engordava. E o natural das coisas é um pouco o contrário, né? Porque as pessoas dizem que no inverno a gente acaba comendo mais por conta do frio, então mais caloria para se esquentar. E o natural seria engordar mais no inverno, que é o que acontece com a maioria das pessoas por conta disso. E eu emagrecia. E aí, depois de muito tempo, eu fui perceber que é exatamente isso que você está falando. No inverno eu tinha muitas camadas de proteção, né? Que eram as roupas. Então eu não precisava criar camadas com o meu corpo para me proteger. Então, esse processo foi muito rico, assim, quando eu percebi isso, quando eu me dei conta disso, né? Então, às vezes a gente vai e a gente acessa essas questões muitas e muitas vezes para de repente chegar num momento e você perceber algo, né? E o que que acontece? Por que de tudo isso, né? Por que que é importante a gente perceber? Quando a gente reconhece uma crença ou quando a gente percebe, né, um mecanismo, um processo, isso vai acalmando dentro da gente, vai encontrando um lugar, né? Então, a tomada de consciência, ela traz isso, né? Ela traz a mudança por conta de que o sintoma ou aquilo que estava presente, ele deixou de precisar ficar ali te mostrando, porque você percebeu, né? Então, quando você traz isso, dos momentos de emagrecimento, de engordar, ou das couraças de proteção que a gente coloca, né? O nosso corpo tem uma inteligência. Então, fica ali, até que você se dê conta, até que você olhe para aquilo com uma visão mais aprofundada. E aí, quando você compreende, aquilo não precisa mais permanecer, né? Aquele sintoma, Sim. seja ele qual for, ele já cumpriu o seu papel. Porque você pode olhar, você pode compreender, você pode dar um lugar, você pode aceitar. E aí, quiçá, em algum momento você vai perceber que transformou. Porque a transformação, ela é a consequência, ela não é o pontapé inicial. Isso também é importante a gente entender aqui, né? Ah, eu decidi mudar. E aí, amanhã eu já mudei. Não é assim, né? A gente decide mudar e a gente precisa trilhar um caminho para conseguir essa mudança. E esse caminho é sempre para dentro, né? Para essa compreensão, para esse olhar. Então, por isso é importante ter esse olhar integral, né? Para todos os aspectos, para a gente poder entender o que que esse organismo tá trazendo, né? O que que esse organismo está querendo mostrar e qual é o momento de olhar para aquilo. Sim. E então, assim, essa questão a gente trouxe, então, né? A primeira questão que nos leva a esse aumento do peso, essa carência dentro de nós, né? Esse vazio da nossa alma que a gente busca preencher de alguma forma. Depois a gente falou, então, dessa questão de nos proteger, né? Em relação aos fatores da nossa sexualidade, quando a sexualidade, ela inconscientemente, ela é perigosa, né? Se mostrar esse corpo, mostrar, despertar desejos, né? Isso é perigoso. Então, a Mariela também trouxe essa questão da não aceitação do corpo. E uma outra coisa que eu queria trazer aqui, né, como um outro fator de dificuldade no emagrecimento, é quando a gente precisa carregar muitos problemas, né? Se a gente vive numa forma onde a gente carrega os problemas dos nossos familiares, da nossa mãe, do pai, do marido, dos filhos, né? Então a gente vive com uma vida onde tem muito peso, né? Tem que carregar muitas coisas. Então,
por mais que isso pareça falar, nossa, Janaína, mas para carregar os problemas eu tenho que ter um corpo forte? Tem, né? Então, as pessoas que carregam muitos problemas, elas têm que aguentar muitas coisas, elas precisam ter um corpo forte. Então, elas desenvolvem esse corpo forte. É um pouco diferente do corpo que falta o afeto, né? Porque o corpo que falta o afeto é aquele corpo mais molinho, mais fofinho, né? Esse que precisa carregar os problemas, né? Ter força, é aquele corpo rígido, né? Aquela musculatura dura, forte, que a gente abraça e fala, nossa, é forte, né? A gente sente a força da pessoa no corpo dela, né? Aquele corpo que tem uma estrutura já grande, né? Parece que desde quando é pequena até por toda a vida aquela pessoa tem aquela estrutura grandiosa, assim. Então ali é uma muralha, né? Que carrega tudo que você colocar ali em cima. Então essa pessoa ela vai ter dificuldade de emagrecer, porque não tem como ela ter um corpo pequeno, franzinho, né? Para carregar tantas coisas. Então ela precisa de um corpo forte para carregar tantas coisas. E E eu muitas vezes vejo que até essas para pessoas. mostrar para o mundo que ela está carregando, né? E eu vejo que essas pessoas, quando elas entendem isso, compreendem esse processo, muitas vezes, e quando elas vão abrindo mão, né, de carregar os problemas que não são delas, elas acabam tendo uma capacidade de perder peso, né, de perder esse peso de uma forma muito mais fácil. Então, se você quiser falar algo mais sobre isso, Mariela. Eu acho que é isso, né? Assim, combina com o que a gente vem falando, com o que eu comentei antes, assim, né? Quando ela pode compreender o motivo do qual aquilo acontece, né? A serviço de que está aquele corpo forte. E aí ela pode dar um passo de aos pouquinhos soltando aquilo que não é dela ou aquilo que ela pode entregar para o outro como responsabilidade. Aí ela tem a permissão interna, né? De soltar realmente, inclusive no corpo, né? Porque o corpo é a materialização da nossa vida, né? O nosso corpo. Então é isso, assim. Não sei se alguém tem alguma questão, senão a gente podia ir para o momento de meditação. O que você acha? Você tem alguma coisa também Eu para queria só falar, enquanto se alguém tiver alguma pergunta, eu queria só falar assim, porque muitas vezes as pessoas vamos falar assim, entre aspas, né, que brigam com a balança, que estão nessa questão do emagrecimento, né, muitas vezes olham para o seu corpo e têm dificuldade de aceitá-lo, né? Então, como você diz, assim, o corpo é a materialização da sua vida, né? Então, quando você olha no espelho e vê você, né, se enxerga, mesmo que você esteja com esse corpo que talvez não é o que você idealizou, né? É muito bacana, assim, é muito enriquecedor quando a gente pode olhar no espelho e saber que ali está a nossa história. Quando essa ficha caiu para mim, né, que o meu corpo era a minha história, eu passei a respeitar esse templo que sou eu, né? Então, porque antes, talvez eu olhasse para o meu corpo e falasse, nossa, eu não gosto disso, eu não gosto dessa canela fina, eu não gosto, né, dessa parte do meu corpo, mas eu não tinha essa consciência. Mas a partir do momento em que eu tomei consciência que o meu corpo é a minha história, é ali tudo que eu já vivi, eu passei a olhar com mais respeito para esse corpo, com mais amor para esse corpo, né? E as coisas, elas acabam mudando dentro de nós, né? Então, deixa esse convite aqui para vocês também, para quando vocês olharem no seu corpo, o corpo de vocês, no espelho, né? Vocês possam ver a história de vocês. Então, existe um significado, né? Para cada partezinha aí desse corpo, desse formato, e que pode ser respeitada, né, por nós, compreendida. Muito bom. Então, eu Ok. passo para você fazer a meditação. Tá. Então, eu vou convidar vocês a
mexerem um pouquinho aí onde vocês estão, né? Sentados ou deitados. Encontre uma posição confortável, onde você alinha a coluna, mesmo que você esteja deitado, né? Sente o alinhamento da coluna, vai fechando os olhos. Se você está sentado, sente os teus pés tocando o chão. Descruza braço, descruza mão, deixa a energia fluir em você. E vai deixando a respiração lenta e profunda, procurando, se possível, respirar apenas pelo nariz. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pelo nariz. E vai entrando em contato com esse templo sagrado que é o teu corpo. Vai percebendo ele desde lá da planta do pé que toca o chão, sentindo a musculatura das pernas. Mesmo que você não conheça quais são os nossos centros energéticos, eu vou te convidar a perceber um a um. Então, o chakra básico, que fica na base da coluna, entre os genitais, como um cone vermelho voltado para baixo, para a terra. Você vai respirar nesse lugar e sentir que essa energia circula e ativa essa região, que é o centro da vida, da presença, da realização. E você vai inspirar profundo e sentir agora 3 dedos abaixo do umbigo, o chakra sacral, centro energético, de cor laranja, que compreende ali a região do aparelho reprodutor, urinário. E você toma consciência e verifica a energia circulante nessa região do teu corpo, que também compreende a parte de trás da coluna, coluna lombar. E mais uma respiração e você vai ao centro do abdômen, no plexo solar de cor amarela. Centro da empatia, da vontade. E respira e sente a ativação energética nesse lugar. Uma região dos órgãos internos. E agora na próxima inspiração você vai sentir o seu coração, o cardíaco, no centro do seu peito de luz verde. E você inspira e expande a caixa torácica, sentindo a energia circular nessa região. E agora, na próxima inspiração, você vai para a região da laringe, de luz azul turquesa, sentindo a ativação dessa região, energia circulante, região da expressão dos sentimentos, da comunicação. Lembra que sempre tem a correspondente atrás, na coluna. E aí você vai respirar agora no centro da sua testa. O terceiro olho, centro da intuição, da sua conexão com você mesmo, com seu eu superior. Sente ativar a energia, acalmar os pensamentos. E na próxima inspiração, você vai ao topo da tua cabeça. Imagina como uma flor de lótus aberta. O chakra coronário de luz violeta, onde é a sua conexão com o grande plano, com o divino, o sagrado. E veja que você passou pelos 7 centros energéticos. E agora a sua energia se moveu e você está dentro de um grande canal de luz.
que te liga ao centro da Terra, que te liga ao universo, a Deus, ao grande plano. E agora, com essa consciência de você mesmo, de todos esses níveis, você vai sentir o seu corpo. Você vai tomar consciência de que nele estão contidas memórias. Algumas partes podem estar mais rígidas, contraídas. Outras mais soltas. Nesse momento, vai observando o que o teu corpo te conta, com os pontos de contração, com a postura que você tem. E deixa que o teu eu superior te leve para alguma parte do seu corpo que, nesse momento, quer se mostrar para você. Conecte-se com essa parte. Pode ser uma parte que esteja com dor, rígida, contraída ou não. E você vai ouvir o que vem dali. Qual é a mensagem? Qual é o sentimento? O que essa parte do teu corpo quer te dizer agora? Escute apenas. Deixe que venham as informações que você está precisando agora receber, que você já está pronta para receber. E veja se você pode acolher amorosamente o que você observou, o que veio para você desse lugar do seu corpo. E uma respiração profunda. Dando um lugar para aquilo que você entrou em contato agora. Observa como estão seus batimentos cardíacos, como está a tua respiração, como está o teu corpo. Observe como você vem interagindo com esse corpo. Cuidando dele ou descuidando.
E a partir dessa observação, veja se há algum combinado, algum compromisso que você pode agora fazer com você mesmo, com esse corpo, com você mesmo. Para respeitar as necessidades dele. E traga com clareza para você, para sua consciência, esse compromisso que você pode fazer com você mesmo. E depois, se você puder escrever, é muito importante a gente registrar as nossas descobertas, os nossos processos internos, aquilo que a gente se propõe. E agora uma última respiração profunda. Observa como você está agora, se tem algo diferente de quando a gente iniciou esse contato. Apenas observe e acolhe. E no teu tempo, vai te trazendo de volta para cá. Quer compartilhar como foi para você, Jana? Trouxe muita paz aqui para mim. E algumas intuições também, assim, sobre o que eu preciso fazer. Que bom. Muito bom, Eu segui grata. Eu segui um pouquinho numa velocidade um pouquinho maior do que normalmente a gente faz, né? Porque, enfim, a gente também está num momento de conclusão, mas esse contato, né? Esse olhar para dentro é muito simples, né? É a gente sentar, sentir, respirar, entrar em contato. Tá tudo ali pronto para a gente ver, para a gente sentir. Verdade. Queria aproveitar, né, Mariela, e lembrar, assim, as pessoas que ainda não estão sabendo que a gente vai ter esse evento no final de semana, sábado e domingo. A gente vai estar trabalhando o nosso corpo, né? Vamos ter momentos muito especiais, assim como esse que a Mariela trouxe, e ainda de uma forma mais intensa, né, Mariela, com mais tempo, para a gente poder acessar essas histórias que estão dentro de nós, que essas histórias que o nosso corpo quer nos dizer, né? Quer que a gente olhe e para a gente se preparar também, né? Para que a gente tenha coragem de se transformar, porque a transformação ela não vem só da mente, né? Ah, eu quero, né? Ela é um processo, assim como a Mariela disse, e é preciso coragem, é preciso determinação, né? Então, para a gente se preparar, para a gente ir conectando com essa coragem, porque ao mesmo tempo que a gente tem a dor, a gente também tem os recursos para passar por essa dor. Só que a gente tem que acessar, né, esses recursos que nós temos dentro de nós também. Muito Eu bom. convido vocês, quem tiver interesse, é só entrar no perfil da Onyx aqui, conversar com a Regislaine para se inscrever. Isso, reforçar o que a Jana falou, né? A gente vai ter esse momento bem vivencial esse final de semana, porque é isso, né? Nós sozinhos muitas vezes não conseguimos fazer as mudanças, porque a mente, ela é uma parte muito importante, né? Para nós, para a vida da gente, para a consciência. Mas, ao mesmo tempo, nós temos as armadilhas do pensamento, né? As armadilhas da mente que muitas vezes nos tiram de entrar em contato.
por conta de um medo, né? De um medo que às vezes é ilusório, né? De que vai ser difícil, de que eu não vou dar conta, mas fique tranquilo porque o nosso sistema, o nosso corpo, ele é muito inteligente. Eu gosto de falar isso muito, porque assim, a gente só vai acessar aquilo que a gente estiver pronto para olhar e para transformar. Então, cada processo é único, né? Assim, apesar de que esse trabalho será em grupo, é importante a gente falar que é você com você mesmo, né? É uma vivência em grupo, mas o trabalho é individual, porque cada um vai trilhar um caminho a partir dos estímulos que a gente vai levar, né? Então, cada um tem o seu processo, o seu caminho, o seu estágio, o seu tempo e o seu ritmo, e isso é sempre respeitado, né? Muito boa essa Gratidão, conversa. Mariela, por a gente estar junto aqui. Gratidão a todos que estiveram conosco nessa live e os que vão assistir depois. Que a gente possa ter um excelente dia hoje. Isso. Bom dia para todo mundo. Muito obrigada, parceira. Obrigada a você. Até logo, pessoal. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.